Durante os governos do PT, não só do governo de Jacques Wagner, mas do governo atual, do Rui, ocorreram diversas chacinas, o número de mortes de jovens negros principalmente, aumentou incomparavelmente em relação aos períodos anteriores, e nós não vimos uma medida concreta desses governos no sentido de estancar a mortalidade da juventude negra nas favelas. Nós não observamos uma medida concreta desses governos. Ao contrário. Que nós vimos com o governo sair na defesa dos militares que praticavam as chacinas contra a juventude negra nas favelas. Então veja, não é? O que nós temos, companheiros e companheiras, é que defender a independência de classe. Nós temos que atuar no seio dos movimentos sociais, e aí nós não podemos fazer diferença. Nós temos que atuar nas bases que estão sob o controle da CUT, nós temos que atuar nas bases de trabalhadores e trabalhadoras que estão nos movimentos populares em todo o país, com a defesa de um programa que expresse efetivamente as reivindicações dos explorados. Como é que nós vamos combater o controle ideológico e político por parte do PT e do PCdoB nos movimentos, se a gente se acomoda, não é? Se coloca numa posição de indiferença em relação às bases que estão sendo controladas por esses setores? Não, nós temos que atuar. Agora, não temos que atuar de qualquer forma, né? Como disse aqui alguns companheiros em suas intervenções. A gente tem que atuar com um programa revolucionário, porque é exatamente isso que vai diferenciar a nossa intervenção, a nossa política, a nossa tática da tática das organizações que estão apoiando o governo nesse momento. Em relação ao fator previdenciário, uma das medidas mais perversas que o Partido dos Trabalhadores tomou nos seus governos foi exatamente a aprovação da reforma previdenciária em 2003. Inclusive, né, com um fator adicional, porque a reforma da Previdência pode ter sido aprovada através da compra de votos com recursos desviados do fundo público, né, dos recursos públicos. A reforma da Previdência foi talvez o primeiro grande ataque desse governo aos direitos dos trabalhadores. O governo do PT conseguiu aprovar uma série de reformas que nem o governo de Fernando Henrique Cardoso teve a ousadia de aprovar. Porque na época o Partido dos Trabalhadores estava na oposição no Congresso Nacional. Então conseguiu aprovar a reforma da Previdência em 2003, conseguiu aprovar diversas leis de flexibilização dos direitos trabalhistas, conseguiu aprovar a reforma sindical, aumentando o controle sobre as centrais sindicais e os sindicatos do nosso país, conseguiu aprovar uma nova reforma da Previdência contra os servidores públicos em 2008, conseguiu aprovar a reforma universitária, conseguiu aprovar agora uma série de medidas também de ataque a alguns direitos dos trabalhadores. Então o governo do PT conseguiu fazer, em termos de políticas neoliberais, coisa que nenhum governo burguês neoliberal, chamado neoliberal por esse setor da esquerda, conseguiu nas últimas décadas. Então o fator previdenciário é parte desse processo, não é? E nós temos que defender a aposentadoria integral, não é? Nós temos que colocar como reivindicações nas próximas manifestações a derrubada dessa reforma da Previdência. Não é a revogação, porque a revogação significa você colocar nas mãos do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, não é? E gerar ilusões nos trabalhadores que essas instituições vão tomar medidas a favor dos interesses dos explorados do nosso país. Não. Se nós tivermos que derrubar essa reforma da Previdência, ela tem que ser resultado da luta concreta, da luta de rua, das manifestações de rua, das ocupações de prédio público. Porque essa derrubada da reforma da Previdência pelos métodos da luta de classe fortalece os trabalhadores e diminui as ilusões dos trabalhadores no Estado e nas instituições, não é, da burguesia. Apostar no Supremo Tribunal Federal, que recentemente, inclusive, reconheceu
a legitimidade das organizações sociais e expandiu, antes do próprio Congresso Nacional, expandiu a terceirização para o setor público como um todo, é alimentar as ilusões dos trabalhadores na possibilidade de reformas importantes através desses mecanismos estatais. E os revolucionários, os marxistas revolucionários, jamais devem atuar nessa perspectiva. Em relação à CLT, né? Eu sempre digo que, quando eu estou dando aula sobre direito do trabalho, né? E a gente procura fazer isso, evidentemente, a partir de um ponto de vista marxista, né? Que é a nossa perspectiva teórica, eu sempre digo para os meus alunos que a analisar os direitos sociais, o caráter, a essência dos direitos trabalhistas e sociais é uma questão muito espinhosa. Porque ao mesmo tempo que esses direitos são produtos da luta de classe, então nós não podemos aqui, né, desconsiderar que os direitos trabalhistas surgiram na Europa no período de ascensão das lutas dos trabalhadores, né, a conquista da diminuição da jornada de trabalho, as limitações à exploração da força de trabalho infantil, as limitações à utilização do trabalho feminino, né? Os aumentos salariais, os diversos direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo do século XIX foram produto da luta de classes. Agora é evidente que as pressões da luta de classe, o avanço da luta de classe, do movimento grevista no Brasil antes de 1920, né, foi destacado inclusive aqui que foi um dos períodos onde a classe trabalhadora, né, teve um ascenso muito importante, né? Foi um período em que os trabalhadores tinham uma certa independência de classe em relação ao próprio governo. Então essa pressão fez com que o governo de Getúlio Vargas reconhecesse uma série de direitos importantes que estão expressos, inclusive na Consolidação das Leis do Trabalho, né, que foi promulgada em 1943. Mas veja, ao lado do reconhecimento desses direitos, o governo de Getúlio Vargas também impôs uma série de privações e de limites à luta dos trabalhadores. Durante o governo de Getúlio Vargas, os trabalhadores, por exemplo, não tinham direito de greve. Os trabalhadores não podiam fazer greve no país. Os trabalhadores não tinham direito à livre expressão do pensamento. Diversas lideranças importantes, inclusive lideranças do próprio Partido Comunista, como Prestes, né, foram encarcerados e passaram longos anos da sua vida dos cárceres do Estado Novo. Os militantes revolucionários, não só ligados ao stalinismo, mas de outras correntes também do movimento revolucionário, como os trotskistas, foram profundamente perseguidos, encarcerados, inclusive mortos, durante o governo de Getúlio Vargas. Então veja, se de um lado o governo, tendo em vista o desenvolvimento das relações de produção capitalista no Brasil, né, e o avanço da luta de classe dos trabalhadores foi obrigado a reconhecer determinados direitos, por outro, ele impôs também um controle férreo sobre os sindicatos, né? Os sindicatos, por exemplo, para serem criados, tinham que ser reconhecidos e registrados no Ministério do Trabalho. Então era um controle extremamente férreo, o que abriu a possibilidade de criação de uma burocracia no movimento sindical, uma burocracia ligada ao Partido Trabalhista Brasileiro, ao partido do Getúlio Vargas. Bom, o Chico tem razão numa questão fundamental. A CLT foi brutalmente violada nas últimas décadas. A primeira grande violação à CLT ocorreu em 67, na ditadura militar, quando o governo ditatorial quebrou com a estabilidade que existia na CLT, na antiga CLT, e no lugar da estabilidade criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Foi a primeira grande derrota dos trabalhadores em nosso país. Não é? Porque acabou com a estabilidade que os trabalhadores tinham ao completar 10 anos de serviço, e desde então, por pressão das multinacionais, foi estabelecido o Fundo de Garantia e as empresas podiam demitir livremente os trabalhadores, desde que pagasse aquele percentual de 8%, né, que eles depositam na conta lá do Fundo de Garantia. Ao longo dos anos 80 e 90, a CLT também foi profundamente, né, violada com a aprovação das medidas de flexibilização das leis trabalhistas.
né, a imposição do banco de hora, né, das câmaras setoriais, do contrato temporário, do contrato por tempo parcial. Então foram uma série de leis que foram aprovadas no governo de Fernando Henrique Cardoso, a partir do governo Collor e governo de Fernando Henrique Cardoso, que agora também, não é, está tendo seu desenvolvimento no âmbito dos governos do Partido dos Trabalhadores. Então veja, a tarefa fundamental dos trabalhadores não é semear ilusões de que os direitos sociais são uma dádiva, um presente dos governos burgueses. Os trabalhadores têm que compreender que a conquista de direitos trabalhistas e sociais é resultado do seu movimento, da luta de classe, da sua independência de classe. Quanto mais fortes os trabalhadores forem, maior a capacidade deles arrancarem do Estado capitalista conquistas sociais. Tanto é verdade que, como os trabalhadores estavam extremamente fragmentados e desorganizados nos anos 90 e começo dos anos 2000, os governos não tiveram nenhuma dificuldade em impor as chamadas medidas de flexibilização. Se os trabalhadores estivessem organizados, unificados, não é, numa frente única de defesa dos seus interesses, das suas reivindicações, dificilmente esses governos teriam aprovado no Congresso Nacional essas medidas contra os direitos sociais. Então nós temos que incentivar a independência de classe, a autonomia, a força dos trabalhadores. E não devemos semear ilusões na legislação trabalhista burguesa e nem nas instituições burguesas. Porque quanto mais a gente dissemina ilusões dos trabalhadores, mais eles ficam submetidos a essas políticas reformistas e essas políticas de apoio a governos de plantão. Que é exatamente o que esse setor da esquerda governista tem feito aí nos últimos anos. Então a gente queria apenas fazer essa ressalva. Nós temos que defender os avanços trabalhistas, os direitos sociais. Nós temos que estar, os revolucionários, os marxistas têm que estar na linha de frente na defesa desses direitos contra essas violações. Mas nós temos que desenvolver a autonomia e a independência de classe dos trabalhadores. O problema do varguismo, da ideologia varguista,